Boa noite, eu sou o Rubem Júnior e estamos começando mais um podcast Notícias da Mata Norte. Estamos nessa sexta-feira, como nós tínhamos informado desde o ano passado, que a partir de janeiro seriam 2 dias, as quartas e as sextas. Esta semana especialmente, de forma especial, foi na terça, mas será nas quartas e nas sextas-feiras o podcast Notícias da Mata Norte, eu e o meu companheiro Fábio Freitas. Boa noite, Fábio, estamos juntos? Estamos juntos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. E hoje a gente tem um convidado especial aqui da cidade de Carpina. Logo, logo vocês vão estar conhecendo quem é. Muito bem, amigos, nós estamos acompanhando esses primeiros passos das gestões municipais. Eu falei sobre o caos encontrado, principalmente com gestões que foram de mudança e não de continuidade. E prefeitos que perderam as suas eleições, que não conseguiram fazer os seus sucessores, deixaram as cidades com um verdadeiro caos. Falei que isso era um absurdo, que a legislação eleitoral devia rever o tempo de posse para os novos eleitos, haja vista que quem perde faz e acontece e deixa a bomba na mão de quem vai receber os destinos, seja do município, do estado ou até mesmo do país. Porém, esse discurso, as autoridades eleitas têm que ter um cuidado muito grande. Porque esse discurso que tudo está um caos, que precisa de medidas, só dura e só vale para a população nos primeiros 3 meses. A partir dos 3 meses de mandato, esse discurso de que encontrou Carpina, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Nazaré da Mata, um verdadeiro destroço, já não cola mais. Até porque quem foi eleito se dispôs a enfrentar os desafios que estavam por vir em se tratando de candidatos de mudança de grupos políticos, como aconteceu aqui em Carpina, Lagoa do Carro, Lagoa do Itaenga e Nazaré da Mata, para me concentrar tão somente aqui na zona da Mata Norte de Pernambuco. Portanto, se preparem, porque a partir de março, a população não aceitará mais esse discurso do caos encontrado. Ela quer saber das soluções, dos projetos, daquilo que vocês se propuseram a fazer para melhorar a vida do povo das cidades em que vocês disputaram as eleições municipais. Disputaram para mudar, para fazer a diferença. E eles esperarão isso, com certeza, dos novos gestores. Portanto, esse discurso do caos encontrado, ele só perdurará nos primeiros 3 meses. A partir de março, ou você mostra a sua cara, ou começa a decepcionar os eleitores que acreditaram em suas propostas. São 7h40, estamos começando o nosso podcast, como sempre a gente faz. A gente começa sempre com um comentário com os temas atuais para você que nos acompanha. Mas, nesta noite, eu converso ao lado de Fábio Freitas com Joseildo Pereira de Melo. Jovem de 45 anos de idade, irá fazer este ano, 45 anos de idade, um sonhador que tenta, a sua maneira, de forma humilde, simples, discreta, mas com um trabalho que tem transformado vidas e ajudado muitas famílias, nas mais diversas áreas, da cultura, do esporte e principalmente da saúde e os estudantes aqui de Carpina. Tem sido um braço importante dos interesses da sociedade. Vereador desde 2018, falando como vereador titular, já está em seu 3º mandato nessa legislatura que se iniciou no dia 1º de janeiro de 2025. Joseildo Pereira de Melo, para muitos, os mais próximos, simplesmente o faraó do povo. Faraó, boa noite, seja bem-vindo, que satisfação tê-lo conosco. Obrigado, meu amigo Rubem Júnior, é um prazer estar com vocês aqui, né? Nosso amigo Fábio também aqui presente nesse podcast, né? Mais um podcast aqui na nossa região, a imprensa cada vez mais fortalecida, cada vez mais forte, isso é importante, né? Eu costumo dizer que Carpina, ela é um berço de artista, é um berço de pessoas, na verdade, inteligentes, e vocês estão dentro desse contexto. Para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui, agradecendo a Deus primeiramente, né, por tudo, pelo ar que nós respiramos, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Graças a Deus, eu sou muito grato a Deus, e cumprimentando a todos os carpinenses e a todas as pessoas de Carpina e da região, e por que não dizer do mundo, que está nos assistindo agora nesse momento. Com o advento da internet,
não há fronteira, não há Isso. fronteira que nos separe, né? A gente tem espaço livre, há uma liberdade total. Nós saímos do cativeiro local e expandimos para o mundo, né? A comunicação. Você pode estar do outro lado do mundo, você pode estar nos vendo em tempo real, aqui conversando, batendo este papo com o Faraó. E Faraó, Joséildo, né, é o seu nome. Como é que surgiu o apelido, né, a alcunha de Faraó? Isso. Porque você... É uma curiosidade, né? É verdade. Eu pensava que ele nem era brasileiro. Porque, Isso. porque as pessoas perguntam, o que era o Faraó? Eram os grandes reis, imperadores do governo egípcio, né? E, enfim, Faraó. Por que o Faraó de Carpina? Bem, Rubens, na época eu tinha em torno de 13, 14 anos. Eu estudava no Colégio João Vieira Bezerra, escola pública, lá em Lagoa de Itaenga, na cidade onde eu fui criado, né? E eu lembro que era o primeiro dia de aula, não existia assunto a ser dado, mas a gente entrou na escola, não existia também celular Android, né? Era o material em si, era realmente livros mesmo que a gente tinha acesso na época. E eu passei na secretaria, peguei esse material e fui para a sala de aula. Quando eu cheguei na sala de aula, primeiro dia de aula, né, não tinha assunto, eu comecei a folhear o primeiro livro que estava em cima, e era o livro de história. Esse livro de história tinha uma página que eu abri que falava da história do Faraó. E quando eu virei a página seguinte, continuava a história do Faraó, mas era outra caricatura, ou seja, outra foto. Aí eu, ainda menino, criança, né, digamos assim, eu virei a página novamente, voltei para a história que eu estava e disse, poxa, aqui tem um Faraó. Virei a página seguinte e disse, aqui tem outro. Aí me bateu a curiosidade, quem é o Faraó? Quem é o... né? Quem é o original? Aí, né? por coincidência, Rubens, veja só, por coincidência, a professora que entrou para dar a primeira aula foi a de história. Olha só. E daí não deu outra. O que é Faraó? Né? Aí ela conversou. E você tem quantos anos? Acho que eu tinha 13, 14 anos, mais ou menos nessa faixa etária. E daí ela começou a se apresentar, cada um e tal, aquela coisa do primeiro dia de aula, né? E no final ela pediu que a gente ficasse à vontade para fazer a pergunta que quisesse. Eu já estava, desde o início, com a minha com a minha pergunta formada. E daí eu levantei o braço, não deu outra. E quando eu levantei o braço, eu perguntei a ela simplesmente, professora, qual foi o primeiro faraó do Egito? Quando eu perguntei isso, a sala inteira, eu lembro que era 42 alunos, se não me falha a memória, na época. A sala realmente estava lotada. Início do ano, todo mundo sabe que realmente as salas ficam lotadas. E daí todo mundo começou a fazer uma espécie de bullying. Aquela velha tradicional, digamos, vaia, né? E tal, e aquela coisa toda, e ela começou a acalmar, conseguiu acalmar os meninos. Porém, acalmou naquele momento, mas a pergunta não saiu da cabeça dos colegas. E daquele dia por diante, eu comecei a ser visto e olhado como faraó, como a pessoa do faraó. Foi. Primeiro dia de aula. E assim, no final da aula, aliás, no final da reclamação da professora para os meninos pararem, um colega do lado disse assim, não se preocupe não, professora. O faraó que ele quis saber é ele mesmo. Aí foi que o pessoal aderiu. E daí ficou o faraó. Hoje eu tenho 44, vou fazer 45, como você bem falou. E realmente o apelido ele pegou. Então, os seus contemporâneos, ninguém tá com Joséildo. Não. Eu acredito que se você chegar hoje no meu vizinho da direita e da esquerda, meus vizinhos, Certo. e perguntar quem é Joséildo, eu acredito que eles vão ter dificuldade. Vão chegar a mim, porém com dificuldade. Vai parar, vai pensar. Joséildo. Agora, se você disser faraó, tanto para os vizinhos como nas principais entradas de Carpina, eu acredito que você vai chegar a mim. É o vereador. Aprenda. Rapaz, a sua história é interessante, viu? É o famoso apelido, né? O apelido só pega quando a gente se irrita, né? Não, mas na verdade, Fábio e Rubens, eu não gostava, né? Até porque pela idade fica difícil a pessoa aceitar, né? Que o pessoal um menino de 12, 13, 14, 15 anos não vai aceitar um apelido com facilidade. Não vai. E na época eu sou ser humano, né? E a gente realmente eu não aceitava. Aí com o passar do tempo,
com jeito. Aí eu fui aderindo e hoje todo mundo me conhece como Faraó. E é um nome forte, viu? É um nome forte. Você hoje se destaca, né? Pelo apelido também que você ganhou. Isso. Né? Tem muitas pessoas que às vezes dizem assim, não, Faraó porque isso, porque aquilo, porque... Mas não tem nada a ver. Foi simplesmente uma pergunta de escola na sala de aula. Olha o detalhe. Na sala de aula. Então, é uma coisa que poderia ter acontecido, né, com várias pessoas. Qualquer uma outra pessoa. Quando eu ouvi seu apelido Faraó pela primeira vez, né, eu imaginava um cara lá, né, vestido de faraó, sempre quando eu rapaz, quem é Faraó? E nunca encontrava, né? Até que eu conheci Faraó. Ô, Faraó, e aí, me conta um pouco, Faraó, para o pessoal que está em casa, antes de entrar na política. E o povo está aqui. E o povo está aqui. Dando abraço. Dando abraço para você. Né? Todo mundo já entra aqui mandando abraço. Esse é meu vereador, Luísa Guedes, Jorge Ricardas, né? É isso, meu vereador Faraó. Flávia Dias, conheço essa história demais. Né? Érica, Cibele, bate palmas, Michele, Andrade, aí é meu vereador. Maria do Carmo, parabéns, vereador. Michele Lima, parabéns, vereador. Silvana, você é um exemplo de homem. Ítalo, bate palmas. Tassiana, manda um coração. Mariana Aguiar, bate palmas. Gilson Teclado, abraço, meu amigo Faraó. Bruninha, Faraó, homem de garras. Né? Ítalo Vinícius, o melhor de Carpina. Lia Maria, parabéns, Faraó. Disângela, boa noite, meu vereador. Michele Lima, boa noite. Quem mais? Bruxo das Tesouras, boa noite. Fabiana Heleno, meu vereador, Deus te abençoe sempre. Aliança Web está mandando boa noite a todos e parabenizando você. Ou seja, as pessoas que conhecem você, Faraó, têm um carinho diferenciado. A gente percebe aqui a forma como eles lhe parabenizam, como falam de você. Há uma identidade muito forte entre você e as pessoas, né, que conhecem o Faraó de Carpina. Isso com certeza. Eu quero aproveitar para agradecer, né? Agradecer a todos, né? A Luísa, a Mariana, a Flávia, ao Ítalo, todas essas pessoas que, na verdade, estão aí, eles me conhecem de verdade. São pessoas que são meus amigos, né? Particulares, eles estão comigo, visitam a minha casa, eu também visito a residência deles e assim, eu tenho um respeito e um apreço a todas essas pessoas que você acabou de citar aí. Qual é a raiz de Faraó? Rubens, eu fui... Fala Faraó, o José. Isso. Eu fui, na verdade, criado na cidade de Lagotenga, nasci em Recife, né? De Recife, meus pais vieram para Carpina, onde o primeiro local que eu fui morar aqui em Carpina foi lá no Bairro Novo, nas imediações de Carlinhos do Ferro Velho. Na época, há mais de 40 anos atrás, ali existiam poucas casas, né, no Bairro Novo, e meu pai foi morar lá. Por conta do trabalho, meu pai foi morar em Lagoa de Itaenga. Eu saí daqui de Carpina, acredito que eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Aí, por conta do trabalho, meu pai foi morar em Lagoa de Itaenga. Lá em Lagoa de Itaenga eu fui criado, né? E, assim, a gente sempre teve uma vida muito simples. Meu pai era funcionário da usina Petribu, tratorista na época da usina Petribu. Todo mundo conhece. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para seu Zé Luiz, né? José Pereira, que é o meu pai, conhecido como José Luiz, da Retro da usina. Eu quero mandar um abraço. Ele está lá em Lagoa de Itaenga nesse momento, nos assistindo, me ouvindo. E mandar a bênção também para ele sabe o quanto eu amo, né? E, assim, na verdade, minha mãe, hoje ela é falecida. Faz 8 anos que a minha mãe faleceu, o Papai do Céu guardou. E hoje eu tenho meu pai, né? E fui criado em Lagoa de Itaenga, quando a gente saiu do Bairro Novo. Lá a gente, na verdade, como eu acabei de dizer aqui, a gente tem uma vida muito simples, né? Eu cheguei a cortar cana, fui criado tipo como uma vida rural. Meu pai criava boi, criava porco, eu pegava lavagem na casa das pessoas no carro de mão, eu apanhava capim, eu cheguei também a cortar cana e tal, porque, na verdade, os jovens lá na época não tinha muita perspectiva, não existia muita fonte, não existia muito assim, tipo, para onde você ir, entendeu? Tem muita opção, opção, né? Exatamente, não existia opção. Então, muitos colegas meus, né,
filho de homens e mulheres trabalhadores e trabalhadoras, eles na verdade, ia buscar essas alternativas para ter uma condição melhor, para, tipo assim, poder comprar sua roupa, poder comprar um sapato, uma sandália, enfim, poder se manter. Então, a gente, na época lá, quando chegava aos 13, 14, 15 anos, todo mundo pensava em trabalhar. E como não tinha muita opção, era realmente o rural. A maioria iniciava no rural. Depois, com o passar do tempo, foi que a gente foi realmente se atentando, né? Principalmente com a chegada da maioridade, aí cada um foi buscando suas melhoras. Alguns viajavam para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Como é o caso de alguns irmãos meus cunhados e tal. Outros iam para Recife, buscar um estudo melhor, tentar fazer uma faculdade, enfim. Fui criado nesse estilo, né? E depois, quando eu completei a maioridade, eu fui, na verdade, fazer táxi, né? Na época, lá em Lagoa de Itaenga, fiz táxi lá, e depois do táxi, aí foi quando minha mãe foi candidata, lá em Lagoa de Itaenga, foi candidata, minha mãe muito conhecida, era a dona Zefinha da Rua da Glória, todo mundo em Lagoa de Itaenga conheceu. Você é dona de casa. Dona de casa, exatamente. E meu pai, que trabalhava na usina. Era o provedor. Isso. Aí o que é que acontece? Minha mãe, na época, teve 199 votos. Em Lagoa de Itaenga, para o colégio eleitoral que existia na época, é como se aqui fosse uma votação, em média, assim, entre os candidatos, 600, 700 votos. Ela não chegou, ela ficou como suplente. Porém, uma votação muito expressiva para a cidade, primeira para a cidade e para a época que a gente estava vivendo. Ela não conseguiu chegar, não é? O candidato que nós estávamos apoiando também não conseguiu chegar, e a eleição foi disputada entre Carlinho do Moinho e Sebastião Menino. Não sei se vocês acreditam, Sebastião Menino foi um prefeito e um amigo. Um amigo meu, um amigo dos meus pais, da família, né, a quem eu tinha muita consideração e respeito, né? Quero aproveitar para mandar um abraço para a família. E, assim, na verdade, foi ali onde eu comecei os primeiros passos na política. É impressionante que Sebastião Menino não tem um representante assim, raiz dele, né? Na verdade, alguns filhos ainda tentaram, na verdade, até Lamartine, né, com o filho, tentou e foi prefeito, né? Lamartine chegou a ser prefeito de Lagoa de Itaenga, que é uma raiz deixada pela família Sebastião Menino, chegou a ser prefeito, mas até o momento a gente não viu mais pessoas da família se despertar para a política, né? E naquela oportunidade eu comecei a gostar da política, né? Quando a minha mãe perdeu a eleição, que o meu candidato a prefeito Sebastião Menino tinha perdido a eleição, eu saí um pouco da política, fui trabalhar, né? Trabalhei em empresa, acho que eu passei 10 anos trabalhando como caminhoneiro, como motorista. E nesse período de 10 anos, eu trabalhei praticamente no Brasil inteiro, né? Fui a São Paulo, fui ao Rio de Janeiro, trabalhando. Andei muito aqui naquela região do sul e sudeste do Brasil. E depois que eu voltei para Carpina, quando eu retornei, eu já retornei para Carpina, eu queria, na verdade, ingressar na política. Na política. E foi aí que eu recebi um convite, na época, do então Marcelo Pascoal. Eu recebi um convite de Marcelo Pascoal, foi da minha casa. 2016? Acredito que entre 2015 e 2016. Isso. Eleição para Carlinhos do Moinho. Isso. Foi nesse período, entre 2015 e 2016. Marcelo Pascoal esteve na minha casa, né? Me fez o convite para me sair candidato a vereador. Eu tinha chegado de um trabalho, na verdade, de empresa privada, né? E eu até pensei, eu disse, será que... Só que eu sempre, dentro de mim, eu sempre com raiz política, sempre gostando da política, sempre interagindo, até tão de fato que eu viajando, eu buscava notícias, né? Notícias de Lagoa de Itaenga, de Carpina, de Paudalho, de Limoeiro, Lagoa do Carro. Eu sempre eu convivi muito ali em Glória do Goitá, na época Dona Fernanda Paz, Djalma Paz, Djalminha, né?
Na época eu lembro de Zeca Aguiar, lá em Feira Nova, né, com todo aquele time lá que tinha. Depois, né? Isso. Tinha vários vereadores lá, amigos nossos na época. Então, assim, eu sempre gostei muito de política. E nesse convite que o Marcelo Pascoal fez comigo para ir para o Grupo Botafogo sair candidato, eu pedi a ele alguns dias para pensar, né, até porque para discutir com a família. Porque o coração, na verdade, queria, pedindo, né, para ir para a política. Mas eu precisava do aval da minha família. A minha mãe, na época, estava viva, né? Eu precisava conversar com a minha mãe. Eu precisava conversar com meu pai, com meus irmãos, com a minha esposa, né? E em conversa, a gente conversando, a gente entrou no consenso. Eu lembro de uma palavra que a minha mãe falou para mim. Ela disse, procure fazer o que o seu coração manda. E ela disse outra frase também. Ela disse, faça um caminho que a sua mãe tentou fazer. Eu não consegui, mas talvez você consiga. Aí, depois dessa palavra, eu já queria dentro de mim. Aí, ali, essa palavra foi apenas o combustível. O estímulo que faltava. Isso, que Deus usou a minha mãe para passar essa mensagem para mim. E, a partir daí, eu automaticamente procurei Marcelo Pascoal. A gente foi na casa de Botafogo e eu disse lá que, naquele momento, eu era candidato a vereador em Carpina. E primeiramente Deus e segundo a vontade do povo. Naquela eleição, na primeira, em 2016, eu tive 350 votos. Foi aí onde eu fiquei segundo suplente, né? Aquela questão que nós estávamos aqui conversando nos bastidores. Eu fiquei segundo suplente, né, naquela oportunidade. E naquela legislatura eu consegui assumir como suplente, né? Houve aquela tragédia com o vereador Nicó do Cimento. Eu não era o suplente de Nicó. O suplente de Nicó era Marconi Fogo. Porém, eu fazia parte da coligação. E quando o Nicó faleceu, que Marconi assumiu a titularidade do mandato de Nicó, eu fui chamado para a cadeira onde Marconi estava, que era a cadeira de Josias do Detran, que tinha sido chamado para a subprefeitura do Bairro Novo. Entendeu? Aí dali eu me tornei vereador suplente, sabendo que em 2020, entre março e abril, eu iria sair. Março e 5 de abril, que era o período, né? Isso. Que a legislação eleitoral não permite que o vereador suplente dispute a eleição no mandato. Eu iria sair. Só que no final de 2019 para 2020 acontece outro fato em Carpina, que foi a saída do delegado Antônio Rezende. Delegado doutor Rezende. Isso, o doutor Antônio Rezende, naquela época, para ele queria disputar a eleição no Cabo. E daí, doutor Antônio Rezende, o delegado e vereador na época, se reuniu conosco, com os vereadores, com o presidente atual na época, Bila, né, e disse que estava se despedindo de Carpina, que iria concretizar o seu sonho lá no Cabo, que era ser prefeito, ou seja, iria disputar a eleição da cidade do Cabo Santo Agostinho. E foi aí onde eu saí novamente, teve outra mudança, né, que eu saí da cadeira de Josias, né, e me tornei vereador titular na cadeira do delegado Antônio Rezende. Alguém assumiu as escadas, né? Alguém assumiu quando você viu lá, porque tinha que ser o terceiro suplente, ou Josias continuou ou voltou para a Câmara? Não, como já estava praticamente no período, digamos, o micro, né? No macro, o micro eleitoral. Isso, de março para abril, que é o período que a lei eleitoral não permite que suplentes estejam na cadeira. Aí, naquela oportunidade, Botafogo aproveitou para trazer Josias de volta para a Câmara. E daí eu já me tornei titular, e Josias também, como a cadeira era dele de fato e de direito, voltou para a cadeira dele e eu consegui disputar eleição, como vereador titular. Ou seja, é algo que a gente percebe, Fábio, que há, de certo modo, uma predestinação, né? Houve essa predestinação na vida de Farol pelo ribuliço até chegar a esse porque primeiro a gente vê, né, a mãe dele, né, pelas palavras dela já foi um incentivo, né, que o coração dele já pedia, né. Então, assim, no decorrer da política, ele foi chegando até o cargo que deveria chegar, não é verdade?
e cumpriu o que realmente ela pediu. É uma história muito bonita. Você realizou o que ela não conseguiu realizar. O que ela não conseguiu, exatamente. Agora, chegar lá foi realmente, a gente viu essa história toda aí, né? Passou por uma tragédia, depois veio por uma vontade de alguém de estar em outro lugar, e essa vontade fez com que você se tornasse titular. Agora, se manter e aumentar a votação nas eleições subsequentes, esse foi um desafio que você tinha em mente e conseguiu. Como é que você conseguiu, né, sair, por exemplo, de 300, vou arredondar, em 400 votos em 2016, para mais de 1.000 em 2020 e agora mais uma supervotação? A gente, na verdade, eu tive 350 votos em 2016, né? 2020 a gente conseguiu a marca de 1.144, é uma votação muito expressiva. Eu sempre fui muito grato a Deus por tudo, né? Deus que faz essas coisas, e naquela ocasião eu agradeci muito e continuo agradecendo até hoje a população de Carpina por ter me concedido aquela votação. E a gente sempre teve um trabalho muito voltado para a área da saúde, sabe, Rubens? Fábio. A gente, graças a Deus, tem um projeto ao qual a gente vai convidar vocês para vocês conhecer. A gente tem um projeto chamado Mãos pela Vida. Esse projeto ele ajuda pessoas com dificuldades na área da saúde. A gente sabe que a gente tem um sistema fantástico do governo chamado SUS. Só que ainda algumas gestões, federal, estadual e municipal, ainda deixa o sistema muito preso, muito travado. É como se a população tivesse aquele direito, mas não conhecesse que se bater naquela porta, o poder público tem a obrigação de ajudá-lo. Então, a gente montou esse projeto porque a gente trabalha como se fosse tanto dando assistência, né, assistência pessoal, como se fosse uma espécie de assistência jurídica. A gente toma conhecimento de um caso, de um fato, né, as pessoas nos procuram, e a gente vai correr atrás daquele processo. Por exemplo, um remédio de alta complexidade, que custa aí, todo mundo colocar R$10.000. Aí Fábio não tem condições de comprar esse remédio. É aí que entra a sua associação para socorrer, e aí com assessoria jurídica, buscar mecanismos para que essa pessoa tenha acesso gratuito a esse remédio? Isso. E essa questão de medicamento é uma pauta, né, é uma página, digamos assim, de todo o processo que existe na saúde. Mas essa suposição que você levantou é muito louvável para o que a gente está conversando agora no momento. Isso. A gente, infelizmente, existe tratamento de saúde e medicações mensais, semanais e quinzenais que custa 35, 40 mil reais. Entendeu? E esses usuários do SUS, essas pessoas que fazem esse tipo de tratamento, eles têm o direito de receber essas medicações pelo SUS. Porém, é como eu falei, tem gestor que fecha a porta. Até para a pessoa ter uma certa dificuldade e não agariar aquilo que tem direito. Aí a gente, como tem assim, um certo conhecimento na área e a gente sabe que realmente o cidadão que paga os seus impostos tem o direito, a gente corre atrás. Entendeu? Quantas e quantas vezes a gente não desce para Recife? Todo dia eu estou praticamente em Recife. Isso. Todos os dias praticamente eu estou em Recife. E a gente vai, leva um paciente, traz outro, leva um, traz outro, e a gente vai buscar ajuda. A gente vai buscar ajuda na capital. A gente tem um ônibus, né, um micro-ônibus do projeto, que a gente leva as pessoas para Recife, todas as terças, quartas e quintas. No momento, a gente está de recesso, porque a gente sempre para do final do ano para o início para fazer manutenção no carro. Claro.
E aí a gente está nessa manutenção, mas eu acredito que ainda esse mês eu estou marcando a data de retorno para, se Deus quiser, a gente retornar ao nosso trabalho e os ambulatórios em Recife começar realmente a abrir dos grandes hospitais para a gente voltar a carregar a população. Aí o que é que acontece, Rubem? Dentro desse contexto, a gente encontra N situações, tanto de uma medicação, como você falou, como de acesso a uma cadeira de roda, a um andador, a uma muleta, cirurgia, né, também, a uma né? cirurgia, Você já ouviu falar? né, uma prótese. Pessoas que perdem parte do corpo, braço, mão, perna, pé, essas pessoas ela têm o direito, né, o direito garantido na Constituição que o SUS tenha que ajudar esses pacientes. Então, assim, a gente sabendo disso, a gente une forças, né? A gente une forças, até com os nossos deputados, como é o caso do deputado Gustavo Gouveia, a quem eu quero mandar um abraço, né? O meu deputado Gustavo Gouveia. Mandar um abraço também à nossa prefeita Eduarda Gouveia, um abraço onde ela estiver, ela sinta-se abraçada, que Deus abençoe esse grande casal, né? Porque a gente está realmente naquela expectativa da alavanca de Carpina. Então, dentro desse contexto, isso, da virada da chave, dentro desse contexto que eu estou falando, eu já me reuni várias vezes com o Gustavo, nosso deputado estadual, e também com a nossa prefeita, Eduarda Gouveia, falando desse contexto da saúde que a nossa população tanto precisa. Nós tínhamos, no mandato passado, na gestão passada, uma frota de carros que carregava os pacientes para Recife. Dentro desses carros, a gente tinha só um carro adaptável para comorbidade. E Carpina, ela é muito grande, é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Carpina é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Carpina é a capital da Mata Norte. Entendeu? Então, assim, só um carro de comorbidade para uma cidade de mais de 100 mil habitantes é inviável. Entendeu? E eu conversando com o deputado, com o nosso deputado, conversando com nossa prefeita, e eu disse, né, na reunião que Carpina realmente precisa avançar nesse sentido. Tudo, Rubens e Fábio, toda a gestão de qualquer cidade, ela tem que começar pela saúde. Ela tem que começar pela saúde. É tão de fato que você vê que Eduarda, a primeira obra de Eduarda Gouveia foi dentro do hospital. Então, assim, para mim, ela está corretíssima, começando pela saúde. Isso. Entendeu? Então, assim, é dentro dessa tecla que a gente vai batendo. Por quê? Você com saúde, você trabalha, você estuda, você tem lazer, você pode fazer esporte, você pode fazer cultura. Você prospera na sua vida. Sem saúde, nada disso você faz. Há uma dependência total do Estado, né? Porque a maioria das pessoas são pessoas menos aquinhoadas financeiramente. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente vive diariamente naqueles grandes hospitais, IMIP, Restauração, Hospital do Câncer, Oswaldo Cruz, Getúlio Vargas, Barão de Lucena, Hospital das Clínicas. A gente vive diariamente na porta de cada hospital daquele. A gente chega um momento, Rubens, que a gente fica tão conhecido lá naquela porta que quando a gente entra, a gente chega, os vigilantes já olham assim para você e... É faraó. É faraó. É faraó. É o vereador de Carpina. Então, assim, de tanto que você vai. Agora, você vai estar lá, não é por qualquer coisa. Você está lá por uma boa causa. Você está lá pela vida de alguém. E sendo a voz do povo, né? Exatamente. Exatamente. Povo. Porque até porque quando você chegar lá, né, que você é o vereador representante do povo, os acessos se tornam mais fáceis, né? Isso. E outra coisa, Rubens e Fábio, a gente sempre vai pelo meio legal. A gente vai pelo meio legal. A gente vai mostrar aquele paciente, aquela família, que o SUS ele é portas abertas. É para todos, né? É tão de fato que todo hospital, por obrigação, é obrigatório ter uma assistência social. Isso. Aí você diz assim, mas não é médico, não é enfermeiro, não é técnico, não é vigilante, não é nada. O que é que está fazendo aqui? O assistente social ele tem um papel importantíssimo dentro daquela conjuntura. Porque é ele que vai receber todo esse debate que a gente está fazendo aqui.
Isso. É ele que recebe na porta. Para poder fazer os caminhos lá dentro do hospital. Exatamente. Então, todo hospital, ele tem um assistente social. Na verdade, são vários, porque é um hospital grande. Isso. Tem hospital em Recife que tem 10 assistentes sociais de plantão. 2 por andar, 1 por andar. Então, assim, é esse grupo de profissional que vai fazer aquela ponte, aquele elo entre os parentes, a pessoa que está procurando, com o médico, com o enfermeiro, com o técnico, com o coordenador do setor e até com o diretor da unidade. Dependendo da complexidade. Dependendo da complexidade. Porque cada paciente que está ali, a família tem um direito de obter a resposta. Nem que seja o não. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui para a André Delica, ela poeta, mandando um abraço para você, mandando um abraço aqui para o programa. Crislene Tayane, Na Oliveira, esse é meu vereador. Luísa Melo, meu vereador. Maria Max, manda um coração para você. Michel Lima, Matheus, lá de Tracuiá, em Pernambuco, na minha terra. Luiz Guedes, o nome dele é trabalho. Luísa Guedes, o nome dele é trabalho. Amanda Souza, manda as palmas. Luísa Melo, Alice, minha filha, né? Sua eleitora, está aqui mandando um abraço, vereador nota 10. Jorge, vereador nota 10. Farol, e aí, todo esse trabalho que é feito, ele, obviamente, ele tende a trazer um resultado positivo. As pessoas tendem a saúde ainda é um mecanismo de que as pessoas buscam apoio, como você bem falou aí, que muitas vezes não sabem os seus direitos. E foi esse o diferencial do Farol ao longo desses mandatos. Porém, você não esqueceu das bandeiras. Você é um cara que apoia o estudante, você é um cara que defende a cultura, você é um cara que vibra com o esporte. Embora o esporte tenha tenha se deixado ao léu dos outros anos. Né? O que fazer para poder dar essa prioridade à saúde, mas não esquecer as outras bandeiras do município? Isso, é muito bem colocado, Rubens. Primeiramente, eu quero mandar um abraço aqui, né? A Alice, a sua filha. Né? Alice, eu conheci seu pai, viu, Alice? Agora eu conheci seu pai. Minha grande amiga Alice. Mandar um abraço à Amanda, né? Que é minha assessora, a Rafaela, ao Tony, né? A todos que estão nos assistindo, ao Júnior, que são meus assessores. Mandar um abraço também para a Michele, né? Michele, que também está nos assistindo, que por sinal é técnica da área da saúde, Michele Lima. E também, Rubens, dentro dessa adesão, né? Dentro dessa adesão de áreas, que a gente, na verdade, a gente tem que ter um olhar para todos. Né? O olhar, ele tem que ser para todos. A gente sabe que um município, ele trabalha com saúde, o município ele trabalha com educação, ele trabalha com obras, ele trabalha com cultura, com esporte, com lazer, mobilidade urbana, ele trabalha com vários segmentos. É para isso que o prefeito tem o seu secretariado. Mas o vereador, ele abraça uma bandeira, como eu geralmente costumo abraçar a bandeira da saúde, mas isso não quer dizer que a gente não olhe para outros campos e não torça e não queira que o município alavanque outras áreas. Claro que a gente sabe que Carpina passou um período realmente grande sem proventos em algumas coisas, como foi o caso do esporte, que você muito bem falou. Eu cheguei a ser diretor de esporte, né, na gestão de Botafogo. Antes de eu assumir como suplente, eu fui diretor de esporte aqui do município de Carpina. E dentro dessa oportunidade, a gente via realmente a carência. Só que a gente, para fazer alguma coisa em qualquer cargo ou em qualquer mandato, a gente precisa do apoio. Claro. Né? E quem manda, né? A gente precisa do apoio. Eu era diretor, mas a gente sabe que o recurso vinha da gestão. Se a gestão não favorece o recurso, não tinha como a gente repassar um bom trabalho. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que existe uma carência. A gente vem conversando muito com a Eduarda, Rubens e Fábio. A gente vem conversando muito com a Eduarda para que, em pouco tempo, né, a gente veja realmente nossos jovens praticando esporte, usando o nosso estádio, o nosso tão
bonito campo de futebol que infelizmente, né, Virou. tá abandonado, né? Tá abandonado. Eu tenho fé em Deus que nossa prefeita vai resgatar, né, com a ajuda do nosso deputado. Claro que a gente sabe que o deputado estadual trabalha com emendas, Lógico. né? E pode ajudar o município e muito. Então, assim, eu tenho fé em Deus que logo, logo, os nossos jovens, nossas crianças, né, usando nossas quadras, né, para que eles tenham práticas de futebol. Porque quando a gente fala de esporte, a gente pensa logo no futebol. Mas a gente sabe que não só tem o futebol. Isso. Tem skate, tem patins, tem, né? A gente sabe que tem o atletismo. Né? Então são vários segmentos dentro da área do esporte, da cultura. Nós tivemos agora uma festa muito bonita, foi a Festa de Reis. Resgate aí, né? da Isso, festa de resgatando a Festa de Reis. A população, na verdade, gostou. Eu andei aqui no centro da cidade, na parte cultural. Muita gente me encontrava na rua falando, Faraó, tá muito bom, tá muito bonito. Fui lá ao Palhoção e vi realmente a grandiosidade do evento. Onde eu costumo parabenizar, eu parabenizo a prefeita, né? Parabenizo a secretária Marta Guerra, parabenizo toda a sua equipe, porque realmente a Festa de Reis foi muito boa. Então a gente segue nessa linha, a gente sabe que logo, logo aí vai vir Carnaval, a gente sabe Semana Pré, a gente sabe que Carpina tem uma semana pré calorosa, né? Onde muita gente da região vem brincar o Carnaval da Semana Pré aqui na nossa cidade. Faraó, agora um detalhe. A sua história política aqui em Carpina começou no Grupo Botafogo, correto? Isso. E aí, que tipo de relação hoje você tem com o pessoal? E aí as pessoas perguntam, mas Faraó deixou o Grupo Botafogo e foi apoiar Eduarda. Como é que foi essa transição? Ela foi bem aceita por quem lhe segue? Foi aceita para tal? Que você está aí com uma votação maiúscula, maior do que a outra. Mas em algum momento você temeu por essa mudança? Veja só, Rubens, eu acho que é de mim. Eu tenho uma forma e um olhar, eu tenho uma visão política, às vezes até um pouco diferenciada de outros políticos. Eu costumo, na verdade, se você pegar todas as minhas entrevistas, desde que eu entrei na política até hoje, você não vai me ver eu falar de ninguém. Eu faço uma política falando em projeto, falando em trabalho, pautado realmente no que a política tem que fazer. A política limpa, né? Aquela política limpa. Então, assim, eu fiz parte do Grupo Botafogo, passei 6 anos ao lado de Botafogo, caminhando. Mas, assim, eu saí do grupo porque realmente eu vi que o espaço estava limitado. Aí você diz, Faraó, mas você tem o que dizer? Eu não tenho o que dizer. É só porque realmente o espaço estava limitado e eu não estava me sentindo confortável diante da cobrança que eu tinha da população e os proventos que eu não estava conseguindo levar até a minha comunidade onde eu moro. Por exemplo, eu moro no bairro da Senzala. Isso. Existia cobranças e proventos lá que eu não conseguia levar. E você sabia que podia mais, né? E eu sabia que a gente podia mais. Então, assim, chegou um momento, veja o que é política, chegou um momento que a própria população me deu sinal. A própria população me deu sinal. As pessoas estavam chegando para mim, não vou dizer a você que foram todas, mas algumas pessoas chegaram para mim e disse, Faraó, tu diz que está difícil, tu diz que não está conseguindo, tu diz isso e diz aquilo. Agora, tu vive lá no meio. Como é que tu vive lá no meio e tu não consegue as coisas? Interessante. Você entendeu? Então, são essas coisas que a própria política faz a gente enxergar o outro lado. Isso é porque você vive junto do povo. Exatamente. Senão você não tem essa realidade. Exatamente. Eu faço visita nas casas periódicas. Isso é muito importante. Periodicamente. Então, assim, ao ouvir isso de um eleitor, de um cidadão carpinense, de uma cidadã, você tem que abrir os olhos. Por quê? Você tem um buraco na frente da sua casa. Aí o munícipe procura o vereador. Isso. Aí fica, Fábio, tem um buraco na frente da minha casa. E Fábio, pessoa, né? tem um buraco na frente da minha casa. Aí Fábio, o lixo. tem um buraco. O outro diz, tem um lixo. O outro diz, tem iluminação. O outro diz, tem isso. Então, assim, na medida que você não está tendo condições por parte da gestão de resolver e de solucionar os problemas, então o que é que você está fazendo ali?
Verdade. Em que momento você enxergou em Eduarda a possibilidade de uma mudança real para Carpina e aí acabou aderindo ao grupo? Na verdade, eu aderi ao Grupo Gouveia. Na época que eu fui para lá, bem antes, né, a gente tem os nossos líderes, Isso. que se chama Marcelo Gouveia e Gustavo Gouveia. Aí o que acontece? Eu não estava satisfeito com o Botafogo. Isso. É como eu disse, eu sou uma pessoa que eu não falo de ninguém. Apenas eu não estava satisfeito diante das situações que eu relatei aqui. Isso. E Por qualquer direito, político, e qualquer político do Brasil e do mundo, qualquer político do Brasil e do mundo, dentro de uma situação dessas que eu falei, não iria se sentir confortável dentro do grupo. Verdade. E eu sei que vocês concordam comigo. E iria estar colocando o seu na reta também. Exatamente. Então, o que é que poderia acontecer comigo? Poderia acontecer de eu insistir, ficar lá, e me calar, ou baixar a cabeça, ou Se ficar lá, omitir, né? se omitir. Aí o que é que acontece? A população, de tanto me pedir, vendo que eu estava lá, e iria ficar uma coisa assim, iria criar uma fadiga, na verdade. Dizer, poxa, a gente fala, e Faraó Não consegue mais render a não gente. consegue nada, e se ele não consegue, a gente vai conseguir. Um atrás de outro. É. Entendeu? Então, eu iria politicamente me desgastar quando chegasse na campanha. É verdade. Quando chegasse na campanha, eu iria estar totalmente desgastado, porque eu ia olhar para trás dentro do meu mandato, ia fazer buscar uma reflexão, ia buscar o que foi que eu fiz no mandato e aí. O que foi que o vereador fez? Então, eu pensei comigo, né, juntamente comigo e a minha equipe, eu disse, espera aí, para mim estar aqui, né, sem fazer muita coisa, só falando e pedindo, e não sendo ouvido, e eu ter que dar justificativa na rua, eu prefiro estar fora. E daí foi quando Marcelo, né, recebi o telefonema de Marcelo Gouveia, né, a quem eu quero mandar um abraço, ele, a sua esposa Carol. E naquela oportunidade eu sentei, né, com o Marcelo, e realmente eu estava decidido a seguir minha vida, a procurar um rumo. E eu sentei com o Marcelo, naquela oportunidade também ele ligou para Gustavo também veio. Joaquim Lapa chegou a falar com você, Bruno? Não, na época, não. Nessa época não. Conheço a família, né? Tive a oportunidade de falar com eles algumas vezes, tanto com o Joaquim como com o Bruno, mas assim, não, a gente não chegou a se conversar. A minha conversa Politicamente não, foi informal. Politicamente só com o Marcelo. Isso, e politicamente foi com o Marcelo Gouveia e com o Gustavo Gouveia. Então eu saí, daquele momento, eu me desliguei do Grupo Botafogo, entendeu? Porque para estar lá da forma que eu estava, não dava. Aí eu me desliguei do Grupo Botafogo, depois de 6 anos, e fui fazer parte do Grupo Gouveia, né? E fui muito bem acolhido, né, naquela oportunidade. E depois, né, foi se criando a expectativa de realmente os Gouveias vir para Carpina, onde foi cogitado vários nomes dentro do grupo, aonde se chegou a uma conclusão que a candidata iria ser Eduarda Gouveia. E naquele momento, extremamente, eu, né, acolhi, acatei a ideia, e a gente trouxe para Carpina, junto com um grupo grandioso de vereadores, de suplentes, de apoiadores, a gente trouxe para Carpina a ideia, juntamente com o deputado, nosso cabeça, Marcelo, e graças a Deus a gente foi para a rua, levantou a bandeira, Eduarda também com muita garra, também muita disposição, que é uma mulher que assim, eu admiro muito. Ela encampou. Eu admiro muito, porque assim, ela tem uma disposição que a gente não pode nem falar de idade, é porque realmente ela tem disposição. Ela andou os 4 cantos de Carpina e não foi uma vez só, não. Ela ia na vila, lá na ponta da Vila da Coab, na Vila dos Policiais. Quando era com 1 semana, 15 dias, ela estava lá de novo. Ela ia na senzala, com 1 semana, 15 dias, ela estava lá na senzala, no porta a porta de novo. Ela ia lá no Bairro Novo, nas imediações do shopping, nas imediações da quadra, da Associação de Irmãos Zezinho, seja lá onde fosse. Ela ia, eu digo porque em várias oportunidades eu estava com ela. Ela estava na Aparecida hoje, com 15 dias, voltava de novo. Daqui a pouco, Florestinha, Três Maria. Ipicep. Era. Ipicep, Santa Cruz, Novo do Muro, enfim. Ela andou Carpina todo. Tinha gás. Por várias e várias vezes. Eu fui visitar famílias no Lixão, aqui na comunidade do Lixão, e quando eu cheguei lá,
pelo fato das criancinhas ver as nossas fotos, nossos vídeos em rede social, quando eu cheguei lá, as criancinhas disseram, cadê a Eduarda? Cadê a Eduarda? As criancinhas... Aí eu perguntei, eu disse, Eduarda já esteve aqui na sua casa? A criancinha disse, já, eu gosto dela, eu a amo, eu quero tirar foto, enfim. Você vê, eu disse, poxa, Eduarda anda. É verdade. Ou seja, ela andou e anda os 4 cantos de Carpina. E é importante para um político, viu? Isso é muito importante, porque quando você anda, você vê e começa a conhecer a realidade daquele povo. Verdade. É de ouvir. Não. Não tem história de... eu ouvi falar que tem uma ladeira, por exemplo, lá entre o Carneiro Leão e o Lixão, digamos assim, que quando chove, o carro não sobe. Não, você não ouve falar, não. Você foi lá e você viu a realidade. Você está entendendo? A gente aqui em Carpina tem Ela vários... fez um raio-x do município. Foi, um raio-x. Então, assim, a gente aqui em Carpina, a gente tem muitos pontos críticos ainda, infelizmente. A gente tem pontos críticos. A gente sabe onde é. A prefeita sabe onde é. E eu tenho certeza, peço a Deus todos os dias que ela chegue lá. E vai chegar, se Deus quiser, por permissão do Pai Eterno. Eita, rapaz, passou rápido, viu? Pronto, é o seguinte, a gente tem essa parte final, o ping-pong. Pergunta rápida, respostas objetivas. E esse é o ping-pong do Notícias da Mata Norte. E aí você vai responder conforme o seu raciocínio, certo? Vamos começar. A primeira, o que é que te revolta? Não, Rubens, na política, porque como a gente está falando da política, né? Na política, o que mais me revolta é, na verdade, saber que a pessoa tem um direito e a pessoa, quando bate na porta do serviço público pedindo aquele direito e aquele direito é negado. Às vezes é negado até com justificativa, mas às vezes não tem justificativa. Entendeu? E a gente pode até citar um exemplo. Um hospital, por exemplo. Imagina você com um ente querido nos braços, chegar para socorrer e chegar lá, de repente o hospital está sem médico, Sem leito. está sem leito, sem medicamento, sem uma ambulância. Então, assim, essas coisas que revolta, Rubens. Tem algo que lhe causa medo ou temor? Medo, assim, eu não costumo ter medo, Rubens. Mas, assim, o temor, a gente tem, eu tenho um temor grande a Deus, né? A gente sabe que a gente que vive, que come desse feijão, como diz o ditado popular, que pisa nesse chão, a gente tem que ser temente. E a gente tem um Deus poderoso, todo poderoso lá em cima, que pode todas as coisas, e a gente tem que estar sempre abaixo dele, Rubens. Por ter estado ao lado dele, quem é Manuel Botafogo? Olha, veja só, Botafogo é um político que tem suas qualidades, né? Como todo político. A gente não pode simplesmente olhar para trás e ver uma pessoa e dizer que a pessoa não fez nada. Não pode. Né? Botafogo tem suas qualidades, né, políticas, mas também tem seus defeitos, né, aos quais eu acabei de falar aqui. Não é? A desatenção. Isso. Que muitas vezes parte pelo comodismo, parte às vezes por achar que, por estar naquele momento sentado na cadeira como vereador, ou como prefeito, ou como governador, presidente da República, você achar que realmente você pode tudo. Você está entendendo? Então, assim, nós somos seres humanos, Rubens. Tudo é efêmero. E como seres humanos, nós somos falhos, nós podemos errar. O que você se arrepende? Do que eu me arrependo? Para encontrar arrependimento é difícil. Até porque tem algumas perguntas que realmente vai se arrepender. Talvez eu me arrependa de não ter entrado na política antes, não é? Até mesmo na época da minha mãe, porque na época da minha mãe, quando minha mãe foi candidata, eu tinha entre 17 e 18 anos. E daí, o candidato naquela oportunidade iria ser eu. Eu tinha entre 17 e 18 anos. Isso em 96? Isso. 96, 97, 98. Não, a eleição do prefeito foi em 96.
Isso. Aí eu lembro muito bem que Sebastião Menino, sentado no sofá da minha casa, conversando, eu, ele, minha mãe e meu pai. E naquela oportunidade, Sebastião Menino disse, a senhora vai ser candidata, mas por mim seria ele. Entendeu? Então, assim, eu fui buscar realmente meu ganha-pão, até porque eu tinha que trabalhar, né? Passei 10 anos fora, mas se houvesse algum arrependimento, era eu ter entrado antes. Porque, Rubens... Você estava predestinado para Carpina, não eu acredito, Rubens, que quando a gente faz um trabalho com ordem, com decência e com honestidade, você consegue chegar em quem mais precisa. Esse projeto que nós criamos, um projeto chamado Mãos pela Vida, que por sinal houve uma promessa no mandato passado de comprar um ônibus. Graças a Deus, Deus oportunizou que a gente comprasse esse ônibus para servir a população. E agora, nesse mandato, nós estamos correndo para entregar à população, porque não é para entregar a minha, eu quero, na verdade, entregar esse equipamento à população. É a nossa base fixa do projeto. A gente quer montar uma estrutura física, digamos, predial, né, para trazer o projeto lá para dentro, para lá dentro do projeto, da estrutura física, a gente desenvolver ações, fazer atendimento em várias categorias, voltado para a área da saúde. Porque hoje você diz, ô Farol, mas você desenvolve ações? A gente desenvolve. Mas a gente às vezes usa o campo de futebol lá da Senzala. A gente usa espaço, né? a gente usa a minha casa, que eu tenho uma garagem lá onde eu guardo o ônibus, onde eu guardo os carros. E eu uso a garagem para fazer o projeto, fazer os atendimentos. A gente tem um atendimento previdenciário que a gente faz a cada 15 dias, 3 semanas. A gente faz um atendimento previdenciário, né, para atender aquele público vulnerável que tem lesão e sequela e acha que não tem direito. Que são, a maioria deles são público voltado para a área da saúde. Então, assim, a gente tem essas ações. Então, eu tinha dito no meu discurso, na época da campanha, que se eleito fosse, a gente agora, nesse mandato, a gente iria batalhar pela base fixa do projeto e, se Deus quiser, a gente vai tirar do papel. Defina o casal Gustavo e Eduarda. Gustavo e Eduarda. Eu acredito ali, quando falo em Gustavo e Eduarda, eu acredito na união. É união. Seu Zé Luiz, seu pai. Ah, seu José Pereira, papai. Papai é um homem assim, eu acho que eu tive muita coisa do meu pai. Se você conversar com meu pai, hoje ele tem 77 anos. Se você conversar com meu pai, você vai ver uma calmaria tremenda. Ele é muito calmo. Eu acho que meu pai, eu nunca vi assim, meu pai bravo com os filhos, eu nunca vi. Geralmente, sempre tem o marido ou a mulher que é mais, né, mais severo. Na nossa casa, na minha família onde eu fui criado, quem puxava a orelha era minha mãe. Era minha mãe que corrigia, que puxava a orelha, via onde estava errado. Né? Se fosse para apanhar, levava palmada, apanhava, era minha mãe. Agora, meu pai sempre foi, no linguajar popular, uma massa de pão. Sua mãe é sua maior saudade? Minha mãe, quando fala na minha mãe, vem muita saudade na minha mente, porque a minha mãe era o tesouro que eu tinha. Para você ter ideia, quando me chamaram para ser candidato, a primeira pessoa que eu sentei foi a minha mãe, juntamente com a minha família, né? E assim, eu sempre ouvi muito a minha mãe. Eu sempre ouvi muito. Porque ela era severa? Era. Ela puxava a orelha? Puxava. Ela batia? Batia. Mas ela fazia aquilo pro meu bem. Ela não batia para me ferir. Ela batia para me corrigir. Então, assim... É a melhor correção dos pais, claro, da polícia. Com certeza, com certeza. E foi isso que ela fez. Papai do céu guardou. E os filhos, graças a Deus... Que momento você lembra dela? Quando eu estou reunido com a minha família. E principalmente quando eu estou perto do meu pai. Quando eu estou reunido com minha família e quando eu estou perto do meu pai. Meu pai hoje casou novamente, tem uma nova companheira, né? Que é a Tonha, a quem eu quero mandar um abraço também para ela. Ele tem uma nova companheira, mora com ela em Lagoa de Taenga.
E assim, quando a gente tá todo mundo reunido junto em família, eu tenho uma forte lembrança da minha mãe. Porque era nesses momentos que a gente se reunia e a gente se confraternizava. Mas a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Isso. Fala-me um pouco dela. Eu tenho a minha esposa, né, Derlânia. Com a Derlânia eu tive 2 filhas, que são meus tesouros. A Jéssica, que tem 16 anos.